teve essa oportunidade e infelizmente deixou passar, né? Muita tristeza, né? Porque tinha um poder muito grande. Pô. Não... Jair Bolsonaro fala em Michele, candidata, né, e plano de assumir Casa Civil. Olha só, meu irmão. Em entrevista à CNN, o ex-presidente admitiu a possibilidade de colocar a esposa como cabeça de chapa nas eleições de 2026, já que ele segue inelegível. Então ele está planejando, tá? Dizendo ele que pode colocar a Michele Bolsonaro, mas eu sinceramente acredito que ele vai indicar alguém do sistema, mas segundo ele poderia indicar a Michele Bolsonaro e para ele ser o Casa Civil, caso ela vencesse a eleição. O ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu a possibilidade de colocar a esposa Michele Bolsonaro como cabeça de chapa nas eleições presidenciais de 2026 e ser nomeado ministro da Casa Civil caso ela vença a disputa. Em entrevista à CNN nesta quinta-feira, ao ser questionado sobre a possibilidade de Michele disputar a presidência da República, Bolsonaro disse não ter problemas com essa possibilidade, viu? Abre aspas. Vi na pesquisa do Paraná Pesquisas que ela está na margem de erro do Lula. Esse evento lá fora vai dar uma popularidade enorme para ela, se referindo à posse do Trump. Não tenho problema, seria também um bom nome com chance de chegar. Obviamente, ela me colocando como ministro da Casa Civil, pode ser, né? Fecha aspas, afirmou Jair Bolsonaro. Sobre o filho, o 03, né, que ele chama, o deputado Eduardo Bolsonaro, o ex-presidente afirmou que ele está preparado e seria um excelente candidato, destacando as habilidades como articulador político. Outro nome mencionado por Bolsonaro foi o cantor sertanejo, viu, Gustavo Lima, rapaz, que manifestou interesse em disputar a presidência. Bolsonaro avaliou positivamente a ideia, destacando a popularidade do cantor, mas sugeriu que ele se candidate ao Senado para adquirir mais experiência política antes de concorrer ao cargo mais alto do país. Abre aspas. Ele tem idade e popularidade, mas o resto a gente não conhece. É um excelente nome para o Senado, mas para a presidência não sei se está maduro ainda, fecha aspas, concluiu o Bolsonaro, viu? Ô, Bolsonaro, vem cá, se o Gustavo Lima não tá preparado, a Michele tá? Se você tá dizendo que o Gustavo Lima tem que usar, né, não pode ser 2 pesos, 2 medidas, né? Se o Gustavo Lima não tem preparo e não tem maturidade, a Michele tem? Tem preparo, tem maturidade? Já foi alguma coisa? Já exerceu algum cargo? Viu? Como é que ela tem preparo e ele não tem? Convenhamos, né? Rapaz, é isso aí, viu? Bolsonaro afirmou ainda que pretende retornar à presidência, né, por ter paixão pelo Brasil. E afirmou que, caso não seja candidato, a eleição será parecida com a da Venezuela. Abre aspas. Sem a minha presença, é uma eleição parecida com a da Venezuela, onde a Maria Corina e o Henrique Capriles foram tornados inelegíveis por 15 anos. Qual é a acusação? Atos antidemocráticos? Né? Quais foram os atos antidemocráticos? Ocupar um carro de som e criticar o Maduro? Fecha aspas, questionou também o Jair Bolsonaro. O ex-presidente, né, está inelegível até 2030 e, por isso, outros políticos começaram a demonstrar interesse na cadeira da presidência. Rapaz, alguns desses foram avaliados pelo ex-chefe do executivo. É isso aí, viu, meu irmão? Ele falou também sobre o Tarcísio, viu? Né? Sobre o Tarcísio de Freitas, o Bolsonaro falou, abre aspas, excelente gestor, mas que se faz necessária uma conversa com o povo para entender se ele está maduro para representar a direita ou não, fecha aspas. Sobre o Caiado, o Bolsonaro disse, viu? Abre aspas, ele é muito bem avaliado lá no Goiás, mas não sai de lá. Qualquer saída fora dele não tem aceitação. Não tem nome, fecha aspas, disse o Bolsonaro sobre o Caiado. Sobre o Zema, o governador do Goiás, ele disse, né, abre aspas, é um bom administrador, mas é mais em Minas Gerais ainda. Né, de fato, é um nome, né, de Minas Gerais. Né, disse o Bolsonaro, aí disse que é um bom gestor, mas é um nome concentrado em Minas Gerais. Né, e sobre o Marçal, ele falou, olha só, tem potencial, mas precisa se controlar.
né, fecha aspas, disse sobre o Marçal. Sobre o Ratinho Júnior, né, o governador do Paraná, ele disse, abre aspas, me dou muito bem com ele. Pode ser um nome para a direita, um bom gestor também. Mas digo, eu não trato desse assunto com ninguém, fecha aspas, afirmou Bolsonaro. Resumindo, meu querido, ele falou aqui, olha, até pode ser, mas sou eu que sou o candidato, porque ele vive dizendo que vai ser o candidato, né, mesmo estando inelegível. Pois é, viu, meu irmão, é isso aí, viu? Né, e falou sobre a Michelle, mas, né, seria o ministro da Casa Civil. E aí, Carol? Ninguém presta, não é só ele. Pois é, Ninguém exatamente. presta. Só o Bolsonaro presta, ninguém está preparado. Só ele está preparado. Esteve tão preparado, estava tão preparado. Depois de décadas aí na Câmara, né? Depois de décadas aí na vida pública, estava tão preparado que hoje o nosso presidente é um ex-presidiário, né? Estava tão preparado que perdeu para ele mesmo, né? Infelizmente, como ele mesmo disse, se eu errar, Lula volta ao poder e voltou, né, Bolsonaro? Então, assim, Michelle, você estava belíssima lá no baile, né? Lá foi que teve No evento antes da posse, né? Isso, Ela no foi evento para o lá em evento. homenagem ao Trump. Estava belíssima. Eu realmente, assim, tenho uma admiração muito grande pela questão aí humana da senhora, realmente, a questão dos surdos, né? Dos atípicos e tudo mais. A senhora dá um show realmente. Porém, não gosto muito do tom feminista, né, que a senhora tem. Acredito que, de fato, seria apenas uma jogada, seria uma marionete, né? O Bolsonaro está contando com ela apenas para ser aí uma Dilma na mão do Lula, como foi, né? Para que ele, enquanto Casa Civil, tome posse da presidência, né? Tendo a esposa lá. Então, realmente... assim, ninguém presta, só o Bolsonaro, porém o histórico não é bom, né, Bolsonaro? O seu histórico recente não é bom. Lembrando que o Gustavo Lima não é só um cantor, ele tem diversas empresas e ele é muito bem sucedido em tudo que ele faz, não é à toa que o case dele é de muito sucesso, né? Não só ele, como o Marçal, né? Como o Zema, como o Caiado também, todos eles. A questão é que ninguém gosta de ficar lacrando, né, Bolsonaro? Ninguém gosta de ficar o tempo inteiro metido em desavenças e em polêmicas, né? Todo mundo, de fato, trabalha, né? Trabalha ali no seu âmbito, né? Onde deve, né? E não fica aí de bravata, de gargantice, como a gente fala assim, né? Como a gente fala aqui, garganteiro demais, falando demais e fazendo emendas, né? Diferente, eles trabalham, eles fazem e pouco ficam falando. Então, acho que a diferença tá um pouco por aí, né? Falar menos e fazer mais. Tanto que todos eles aí têm um case de muito sucesso e o senhor, infelizmente, perdeu para si mesmo. Então, tá com pouca moral, eu acho, para ficar dizendo quem deve, quem não deve, quem pode, quem não pode, quem tem. Quem pode, quem não... isso. Quem tem potencial pois não, quem é maduro não. Se o senhor tivesse tido sucesso na sua história, talvez realmente tivesse alguma credibilidade. Porém, teve a sua oportunidade e infelizmente deixou passar, né? Com muita tristeza, né? Porque tinha um poder muito grande, não só político, mas popular também, né? O senhor tinha o povo nas mãos, o senhor tinha aí toda a máquina na mão e infelizmente deixou uma grande oportunidade passar, né? Então, acho que não tem muita moral para ficar dizendo quem deve e quem não deve fazer, não. Ei, volta aqui, volta aqui. Você já é inscrito no canal? Ainda não? Inscreva-se agora.